Venderam ela como se fosse uma cela muda, inútil e quebrada. Ela meio estava em pé no bloco de leilão, a poeira girando em volta das botas, os lábios fechados não por escolha, mas por nascimento. Um homem de chapéu de aba larga e olhos calmos se aproximou. Ofereceu 2 moedas de prata e seu casaco. Ela se encolheu quando ele estendeu a mão. Mas ele apenas disse: "Você não vai passar frio esta noite." Ela não tinha voz. Ele mal usava a dele. E mesmo assim, naquele momento, eles se ouviram com mais clareza do que palavras poderiam expressar. Antes de continuarmos, eu adoraria saber: de onde você está assistindo hoje? Comente abaixo. Nasci numa casa onde o silêncio não era paz. Era castigo. Meu nome é Ella Meolovai, embora isso nunca tenha importado muito para quem me criou. Minha mãe morreu ao me dar à luz, e meu pai nunca me perdoou pelo som que nunca fiz. A parteira disse que eu chorei sem som, boca aberta, pulmões cheios, mas nenhum ruído. Ela sussurrou que eu tinha sido tocada por Deus ou amaldiçoada por ele. Por aqui, tudo depende de quem está julgando. Meus irmãos me chamavam de língua fantasma. Meu pai me chamava de coisas piores. Dizia que eu não servia nem para homem nem para terra, se não podia falar. Mas eu trabalhava e muito. Cozinhava, limpava, consertava cercas e costurava camisas mais bem feitas que as da loja. Mas mesmo assim, sem palavras, sem valor. E no fim, era só isso que as pessoas viam. Quando fiz 20 anos, meu pai devia dinheiro a um trapaceiro que passava por aqui, todo primavera, com cheiro de uísque e mentiras no bolso. Naquele ano, papai não tinha moedas. Tinha mim. Ela não fala nada, mas escuta bem, ele disse, me empurrando pro estranho com um sorriso de canto. O homem se aproximou, o hálito azedo e os olhos gananciosos. Eu olhei reto, o mais vazia que consegui. Já tinha aprendido, há muito tempo, a não piscar quando eles se aproximavam. Mas o homem balançou a cabeça e cuspiu no chão. Não compro menina burra. E foi assim que me tornei inútil até demais para um jogador. A vergonha bateu forte em meu pai. Forte o bastante para que ele me vendesse num leilão de gado 3 dias depois, sem nome, sem papel, só um preço sussurrado e uma mentira sobre eu estar de acordo. Lembro daquele dia como de uma farpa enfiada no peito. A poeira grudava no meu vestido. O sol assava as tábuas sob meus pés. Homens apontavam e murmuravam. Uma mulher soltou um suspiro. Outra virou o rosto. Foi então que eu ouvi. Um homem alto, magro como um tronco de cedro, com um rosto esculpido por tempestades silenciosas. Seus olhos encontraram os meus sem desejo nem pena. Apenas silêncio. Como se ele soubesse o que era estar vazia e cheia de dor ao mesmo tempo. Ele pagou. Tirou o casaco e o colocou em volta de mim. Não disse nada além disso. Você não vai passar frio esta noite. E esse foi o primeiro momento em mais de uma década que me senti humana. O nome dele era Silas Bon. O povo chamava de Viúvo Bom, embora não tivesse filhos e sua esposa tivesse morrido há anos no parto, deixando para trás uma casa vazia e rumores de que ele a amava demais para conseguir falar sobre. Ele não me tocou, nem na viagem para casa, nem naquela noite, nem nunca, a não ser quando eu mesma ofereci a mão primeiro. No começo esperei a crueldade chegar. Ela sempre chegava, cedo ou tarde. A bondade era só um disfarce que as pessoas usavam até conseguirem o que queriam. Mas Silas parecia não querer nada. Apenas fez espaço para mim, um prato extra, uma cama limpa, tarefas silenciosas que eu podia fazer no meu ritmo. Numa manhã, ele deixou uma pequena lousa de madeira e um pedaço de giz na mesa. Sem bilhete. Sem pressão. Só estava lá, como uma ponte deixada pela metade, esperando ser completada se eu quisesse. Não escrevi de imediato. Tinha medo, porque palavras, faladas ou escritas, eram um risco. Podiam ser usadas contra você, torcidas, zombadas. O silêncio sempre fora mais seguro, mas algo na quietude daquele homem me fez duvidar disso. Então escrevi uma palavra, obrigada. Quando ele viu à noite, só acenou com a cabeça uma vez. E escreveu embaixo, de nada. Foi o começo de algo estranho e pequeno. Um florescer lento em solo duro. Naquele inverno, eu observava da varanda enquanto ele quebrava gelo dos bebedouros ou carregava fardos de feno com ombros que suportavam mais do que peso. Ele nunca levantava a voz. Nem comigo. Nem com os animais. Nem mesmo quando algo dava errado. Havia tristeza nele. Eu via como sombra sobre a neve. Ele já conhecera o amor, daquele tipo que arranca o coração do peito quando acaba. E mesmo sem nunca ter sido amada, eu reconhecia o silêncio de quem havia sido destruído por isso. Éramos duas coisas quebradas, não tentando consertar uma a outra, apenas, não quebrando mais. Algumas noites, quando o vento uivava e o fogo estalava, eu me encolhia no chão ao lado do fogão,
os dedos traçando palavras nas cinzas, sonhando em dizê-las em voz alta. Só uma vez. Mas eu não tinha voz. E Silas nunca me pediu para tentar. Em vez disso, começou a deixar pequenos bilhetes ao lado do meu prato. Você está segura aqui. Ninguém vai te levar. O gato do celeiro sente sua falta. Isso me fazia rir, sem som, sim, mas cheia. Um dia, desenhei um coração pequeno ao lado do meu nome no quadro. Ele olhou por um longo tempo. Depois, desenhou um ao lado do dele. Nós não falávamos. Mas, de algum jeito, entendíamos mais do que as palavras podiam conter. A vida no rancho era honesta, mas não era fácil. Cada manhã trazia um tipo próprio de dor. Aquela que vem quando você se lembra de que não está onde pertence, mesmo que ninguém esteja mais te machucando. Eu acordava antes do sol, alimentava as galinhas, cortava a lenha e varria o celeiro até meus dedos sangrarem por dentro do pano. Não era porque Silas me pedia. Ele nunca me disse o que fazer, mas trabalhar era a única maneira de provar que eu não era inútil. Aprendi a me mover sem som. Meus passos não rangiam, minha respiração não se queixava. Mas o silêncio tem o dom de tornar o ar pesado. Silas percebia. Eu via. Algumas noites ele sentava na varanda e me olhava de canto, como se quisesse dizer algo, mas as palavras sempre morriam na garganta. Às vezes eu queria responder, não com o giz, não com as mãos, com minha própria voz, mas meu corpo não deixava. Tentei uma vez, tarde da noite, quando estava sozinha no porão. Apertei as duas mãos contra o peito, puxei todo o ar que pude e tentei dizer o nome dele. Nada, apenas o som de uma respiração empurrada forte demais contra uma porta trancada. Às vezes, aquele fracasso doía mais do que qualquer insulto que meu pai já gritou. Silas nunca me pediu voz, mas eu sentia o peso da minha ausência, como se ele sentisse falta de algo que nunca chegou a ouvir. Fomos caindo num ritmo, uma rotina dividida onde os gestos valiam mais que palavras. Aprendi como ele gostava dos ovos. Ele aprendeu que eu trançava o cabelo quando estava com raiva, e o colocava atrás da orelha quando me sentia sozinha. Ele consertou uma segunda cadeira na varanda. Não para enfeite, não para visita, só para mim. Mas a paz tem inimigos. E aqui no interior ela nunca fica sozinha por muito tempo. Os peões falavam quando achavam que eu não escutava. Me chamavam de fantasminha dele. Um disse que eu devia ser algum tipo de maldição, porque mais um homem como Silas manteria uma mulher como eu por perto, se não por alguma razão estranha. Outro disse que talvez eu fosse a penitência dele. Talvez ele tivesse matado a esposa, e me mantinha ali para calar os fantasmas. As risadas deles ficaram nos meus ossos mais tempo que o frio. Nunca contei para Silas. Mas comecei a evitá-los. Passei a comer na cozinha, não no refeitório. A tomar banho só depois que escurecia, para ninguém me ver tentando esfregar a vergonha da pele. Voltei a esconder partes de mim, as mais suaves. Até que numa tarde, o mercador passou vendendo um espelho. Eu não via meu próprio reflexo fazia quase um ano. Olhei para ele por muito tempo. Não porque gostei do que vi, mas porque não sabia mais quem era aquela ali. A mulher no espelho não era menina. Não era criada. Nem filha. Ela parecia quase forte. Mas os olhos ainda se encolhiam, como quem espera dor. Naquela noite, deixei uma mensagem de giz na parede da cozinha. Eu pertenço a este lugar? Ele ficou olhando por muito tempo. Depois escreveu com a mão lenta e cuidadosa. Você pertence onde sua alma não tiver medo. Aquilo deveria me consolar, mas chorei, porque eu não sabia onde era esse lugar, e temia que até este rancho tranquilo, com sua gentileza lenta e fogo morno, fosse só uma paz emprestada. Passei a dormir mais leve, ouvindo portas, observando olhares. Os peões não eram cruéis, não como meu pai, nem como jogador, mas a crueldade tem primos, a indiferença, a desconfiança, a dúvida. E eu sabia o quanto esses sentimentos podiam virar coisa pior. Uma manhã, encontrei um coelho morto pregado na porta do celeiro. Ninguém assumiu, ninguém falou, mas todos viram. Silas queimou sem dizer nada, mas eu vi nos olhos dele algo novo, raiva apertada dentro da contenção. Mais tarde, naquela noite, ele ficou parado do lado de fora da minha porta. Em silêncio. Eu abri. Ele não entrou, apenas colocou uma faca sobre a mesa e foi embora. Entendi o que ele queria dizer. Ele não podia me proteger de tudo. Eu também teria que me proteger, mas aquela faca era pesada na minha mão. Não porque eu temesse usá-la, mas porque ela significava que eu já não estava apenas sobrevivendo. Eu estava me preparando para a guerra. Naquele inverno, o vento uivava mais alto. As noites demoravam a passar, e comecei a me perguntar se o silêncio realmente podia me manter segura. Foi um estribo quebrado que finalmente nos fez olhar nos olhos por mais de um segundo.
Eu estava limpando os estábulos quando Silas entrou, massageando o ombro como se doesse até o osso. Ele pegou uma sela, testou o couro e franziu a testa. Um estribo estava frouxo. Cheguei perto, peguei a sela com cuidado e apontei para o canto onde ele guardava as peças de reposição. Ele hesitou, depois me entregou a sela como quem passa um filho nos braços. Trabalhamos juntos, sem falar, mas não sem sentido. Ele segurava a sela. Eu passava a correia. Nossas mãos se tocaram uma vez e quase deixei cair o fecho. A pele dele era calejada e quente. Ele não recuou. Nem eu. Quando terminamos, ele estendeu a mão para pegar a sela, mas antes fez um gesto no ar. Tocou o peito, depois desenhou um pequeno círculo. Eu ainda não conhecia a linguagem de sinais, mas senti a pergunta nos olhos dele: você está bem? Assenti. E então fiz algo que nunca tinha feito. Toquei meus dedos nos lábios e depois encostei na sela. Um obrigado, simples mas meu. Ele assentiu. Um sorriso discreto apareceu no canto da boca. E pela primeira vez desde que cheguei me senti vista. Não como tarefa. Não como corpo. Como mulher. Como pessoa. Naquela noite trovões cortaram o céu em dois. A chuva caía como se o céu finalmente tivesse algo a dizer. Silas entrou no celeiro tarde, ensopado, a camisa grudando nas costas. Ele procurava uma lanterna. Eu já estava lá, encolhida no feno, esperando a tempestade passar, com um cobertor puxado até os joelhos. Ele me viu, parou, depois se sentou do outro lado, à distância de um sussurro. Por um tempo, só ouvimos. A chuva no telhado. O trovão arrastando-se pelos campos. Ele não perguntou por que eu estava ali. Eu não perguntei por que ele ficou. Mas então ele começou a falar. Pouco. Só pedaços. Ela morreu com os olhos abertos. Pesquei, surpresa. A voz dele era baixa, rouca, como se não tivesse sido usada em semanas. Minha esposa. O nome dela era Clara. Sangrou demais. Disseram que foi rápido, mas não pareceu. Ela olhou bem para mim. E então se foi. As palavras dele encheram o celeiro como fumaça. Peguei o quadro de giz que às vezes carregava na sacola. Escrevi devagar. Você a amava? Ele assentiu, olhos fechados. Demais. Talvez por isso parei de falar. Como se quanto mais eu falasse dela, mais dela eu perdia. Ficamos ali com aquilo. Depois escrevi. Você ainda fala com ela? Ele abriu os olhos. Às vezes, quando o vento sopra forte o bastante, penso que talvez ela ouça. Eu sorri. Não podia responder com som, mas ergui as mãos, devagar, e comecei a movê-las pelo ar, como se moldasse algo delicado. Uma canção de ninar sem notas. Minhas mãos dançavam em círculos e linhas, suaves e silenciosas, uma melodia muda que inventei quando era menina e ninguém vinha me cobrir à noite. Silas observava, imóvel como oração. Quando terminei, ele engoliu em seco e sussurrou. Essa foi a coisa mais bonita que já ouvi. Olhou para minhas mãos, depois para meu rosto. Você não precisa de palavras, ela amei. Você fala mais alto que a maioria. As lágrimas vieram quentes, rápidas, como rios de primavera quebrando o gelo do inverno. Ele não me tocou. Não precisou. Eu o tinha escutado. E pela primeira vez, soube que ele também me escutou. Depois daquela noite no celeiro, algo mudou entre nós, suavemente, como um riacho descongelando sob o sol da primavera. Silas começou a me deixar bilhetes com pequenas coisas. O tempo virou. Traga os cobertores. Ou, encontrei Mel Silvestre perto da encosta. Ele passou a colocar uma segunda caneca na mesa todas as manhãs. E começou a fazer sinais para coisas simples. Obrigado, boa noite, você está segura. Mesmo quando ainda as dizia em voz alta. Dava para ver que ele estava tentando. Não para me consertar, mas para me alcançar. Eu também comecei a responder mais. Não só com giz ou gestos, mas com olhares que demoravam. Toques que perguntavam sem precisar de som. Um riso partilhado com a cabra teimosa que me seguia como um cachorro. Uma espécie de ritmo se formava entre nós, ainda não era amor, não totalmente, mas algo enraizado e crescendo. Ainda assim, o mundo fora do nosso pequeno rancho não era tão gentil. Numa tarde, fomos até a cidade buscar mantimentos. Silas precisava de madeira. Eu queria linha e alguns potes novos para conservas. Fazia meses desde a última vez que vi a rua principal, varandas empoeiradas, placas rangendo, e homens que olhavam tudo com olhos estreitos demais. Quando passamos pela mercearia, um grupo de mulheres parou a conversa. Seus olhos passaram por mim como água fria. Uma delas se inclinou para a outra e disse, alto bastante. É aquela que ele comprou. Todas riram. Como se eu fosse uma velha história que achavam encerrada. Silas ouviu. Vi o maxilar dele se apertar. Mas não disse nada. Terminamos nossas compras e voltamos em silêncio.
Naquela noite, deixei uma mensagem de giz perto da porta. Elas acham que sou propriedade? Ele escreveu embaixo. Deixe que pensem o que quiserem. Você sabe a verdade. Eu queria acreditar naquilo, mas a dúvida não sai fácil quando foi costurada na sua pele desde o nascimento. Naquela semana, Silas começou a construir algo atrás do celeiro. Uma cabana pequena. No início, temi que ele estivesse me afastando, que talvez a gentileza tivesse limite. Mas quando perguntei com sinais, ele me olhou confuso. Isso é seu, disse ele. Seu espaço. Seu nome na porta se quiser. Ninguém nunca tinha construído nada para mim antes. Passei os dedos no batente da porta. E pela primeira vez me permiti imaginar um futuro. Um lar. Não emprestado. Não temido. Meu. Mas a paz, como aprendi, tem cantos afiados. Um dos peões, Nate, um rapaz mais novo com olhos agitados e perguntas demais, começou a rondar por perto. Perguntava com gestos que eu conhecia bem demais. Se aproximava quando Silas não estava por perto. Uma noite, ele puxou minha trança como se fosse brinquedo. Recuei na hora, olhos firmes. Ele riu e disse: só queria ver se você sabe rosnar. Silas viu da varanda. Desceu como trovão. Não gritou. Não bateu. Só ficou tão perto de Nate que o rapaz empalideceu. Fale com ela de novo sem ela querer, e vai falar pelos dentes quebrados. Nate foi embora do rancho pela manhã, mas algo em mim mudou. O mundo ainda me via como alguém que precisava ser defendida. Ainda me via como muda, fraca e estranha. Mesmo a bondade que eu recebia às vezes vinha da pena. Silas e eu estávamos na cabana ainda inacabada naquela noite. Toquei a madeira. Senti o cheiro do pinho novo. Então assinei, devagar, com firmeza. Quero ensinar. Quero falar com mais do que minhas mãos. Ele me olhou por muito tempo. Depois assentiu. Vou encontrar alguém, disse. Alguém que saiba mais do que eu. Esse alguém chegou na forma de uma mulher chamada Miriam. Ela era idosa, com mãos fortes e uma presença de avó. Trabalhará com crianças surdas nas montanhas do território de Dakota. Silas mandou uma carta. Ela chegou 3 semanas depois, numa carroça cheia de livros, lousas e sabedoria silenciosa. Ela não perguntou o que tinha acontecido comigo. Apenas disse: vamos começar de onde você está, não de onde os outros acham que deveria estar. E assim começamos. Letras, sons, movimentos. Aprendi a forma das palavras faladas, mesmo sem poder repeti-las. E Silas, ele aprendeu também. Sentava ao meu lado nas lições, tropeçava nos sinais até que se tornaram parte dele. Numa noite, adormeci na mesa. Ele me carregou até a cama e deixou o alfabeto de sinais debaixo do meu travesseiro. A cidade ainda sussurrava. Mas no rancho comecei a florescer. E Silas? Ele passou a falar mais. Com os cavalos. Com a casa. Comigo. Palavras não para preencher espaço, mas para ter sentido. Você já se sentiu mais seguro com alguém que dizia pouco? Compartilhe sua história nos comentários. A primavera chegou devagar aquele ano, como se não tivesse certeza se devia ficar. A neve derretia em pedaços, e o riacho atrás do celeiro corria mais alto do que em meses. Brotos surgiram nas macieiras que Silas plantara muito tempo atrás. Ele dizia que não davam frutos desde que Clara morreu. Mas isso também mudou. Numa manhã, encontrei uma flor no galho mais baixo, branca, trêmula, perfeita. Toquei-a com uma reverência que não sabia nomear. Algo dentro de mim sussurrou que a cura nem sempre vem como um rugido. Às vezes, ela simplesmente cresce. Naquela mesma semana, Silas me levou a um lugar que eu nunca tinha visto antes, meio quilômetro além da casa do rancho, depois de um bosque de cedros, onde a terra se abria num campo cheio de flores silvestres, roxas e amarelas, dançando ao vento. O céu acima se estendia tanto que achei que poderia me arrancar do chão. Ele me levou até lá sem dizer nada. Carregava um cobertor, uma cesta com pão e maçãs e um pequeno livro. Quando nos sentamos, ele disse: eu costumava vir aqui com Clara. Olhei para ele incerta. Ele sorriu de leve. Mas ela não é a única que posso amar em silêncio. Ele abriu o livro. Era uma coletânea de poesias, Emily Dickinson, gasto e marcado com pequenas estrelas de lápis. Ele me entregou e apontou uma página. Li devagar, com o dedo traçando cada palavra. Jamais falei com Deus. Nem visitei o céu. Mas certa estou do lugar. Como se me fosse dado um mapa. Olhei para ele, coração trêmulo. Ele sinalizou: é assim que me sinto quando olho para você. Eu não tinha resposta. Então peguei sua mão e a coloquei sobre meu peito. Ele batia firme, forte. Seus olhos se encheram, só um pouco. Desde então nos encontramos naquele campo todos os domingos, depois do trabalho.
Chamávamos de nosso campo de falar, mesmo que quase nunca usássemos palavras ali. Levávamos livros, cartas, coisas que queríamos dividir mas não sabíamos dizer em voz alta. Às vezes, só ficávamos em silêncio, mãos quase se tocando, e deixávamos o vento conversar por nós. Numa tarde, levei a lousa e escrevi: "Você já pensou em recomeçar?" Ele hesitou. Depois respondeu: "Todos os dias desde que você chegou." Naquela noite mudei-me para a pequena cabana que ele construiu para mim. Não porque ele pediu, não porque eu precisava, mas porque eu estava pronta. Ele esperou do lado de fora enquanto eu desfazia minhas poucas coisas: 2 vestidos, uma escova de cabelo, uma caixinha de madeira que fora da minha mãe. Dentro, uma fotografia que escondia desde criança, uma em que eu era bebê nos braços dela, antes do silêncio se tornar minha sombra. Quando abri a porta, ele estava lá com um embrulho nas mãos. Um presente. Uma pilha de livros, gramática, linguagem de sinais, até um sobre como ensinar. E por cima, um caderno com minhas iniciais gravadas no couro, EMH. Toquei como se fosse desaparecer. Então ele me entregou um bilhete dobrado. Você não é um fardo. Você não é uma dívida. Você não é propriedade. Você é ela meio Lovey. E você pertence a si mesma antes de tudo. Dessa vez, não consegui segurar as lágrimas. Elas vieram em ondas silenciosas. Estendi a mão para ele. Ele não me puxou de imediato. Apenas me olhou com a mesma reverência calma com que olhei aquela flor no galho. Então disse baixinho: "Você não precisa falar, ela. Eu já escuto você perfeitamente." Encostei no peito dele e pela primeira vez, me senti não apenas segura, mas escolhida. Depois disso vivemos lado a lado, não como marido e mulher ainda, mas como algo mais suave. Ele me ensinou a ler o céu, a sentir quando a terra estava pronta para plantar. Eu lhe ensinei a falar meu nome com as mãos. À noite, eu escrevia no meu caderno. Palavras fluíam, medos, sonhos, orações. Às vezes, ele lia. Às vezes não. Mas eram minhas. E pela primeira vez, isso bastava. A paz que construímos era frágil, mas tinha raízes. Eu sentia isso toda manhã quando Silas me passava a caneca de café sem precisar perguntar como eu gostava. Sentia no modo como o vento passava pelas frestas da cabana e carregava nossas risadas baixas entre a varanda e o celeiro. Tínhamos algo real. Mas no oeste nada bom fica intocado por muito tempo. Naquela manhã, ele foi até a cidade comprar estacas para a cerca. Fiquei em casa para assar pão, cantarolando uma melodia que ouvi quando criança, sem voz, só memória. Estava dobrando a massa quando ouvi a batida na porta. Não era como as de Silas, suaves, constantes. Era aguda, alta, cheia de direito. Quando abri, vi um rosto que eu rezava nunca mais ver. Meu irmão mais velho, Vernon. Ele parecia nosso pai. Rosto castigado, sorriso cínico, bêbado de poder. "Olha só o que os corvos trouxeram", disse, entrando sem pedir, como se fosse dono do ar. Recuei, os dedos tremendo. "Pensei que você tivesse morrido por aqui", murmurou, farejando como um cão. Depois ouvi dizer que estava se esfregando com um amante de muda rica e vivendo como uma rainha. Balancei a cabeça, tentando mandá-lo embora com gestos. Mas ele não saía. Andou pela cabana como se a tivesse construído. Pegou meu caderno. Jogou de lado. Cuspiu no chão. "Você sempre achou que era melhor que a gente. Só porque era quebrada. Papai devia ter te afogado quando teve a chance." Congelei. Então ele soltou o verdadeiro motivo de sua visita. "Tem um comprador de terras lá no norte disposto a pagar o dobro por mulher que nem você. Bonita, quieta e burra como uma porta." Sorriu, dentes amarelos. "Você vem comigo, ela. Ou eu começo a falar com o xerife. Conto que esse rancheiro te roubou. Acha que o povo não vai me ouvir? Um homem?" A raiva dentro de mim queimou como fogo sob mato seco. Me coloquei entre ele e a porta. Assinei com firmeza. "Você não me possui." Ele riu. "O quê? Vai fazer feitiço agora?" Então levantou a mão. Eu me encolhi, mas antes que ele pudesse me atingir, Silas entrou pela porta atrás dele. Não disse uma palavra. Apenas agarrou Vernon pela gola e o arrastou para fora como lixo velho. Meu irmão cuspiu, xingou, mas Silas nunca perdeu a calma. O prendeu contra o corrimão da varanda e disse, com voz baixa e afiada como lâmina: "Ela não está à venda. Ela não é sua. Nunca foi." Vernon rosnou. "Ela é defeituosa." "Sempre foi." Silas me olhou, olhos firmes, cheios de orgulho. Depois se virou para Vernon e disse: "Não. Ela é a pessoa mais forte que já conheci. E você? Você é só barulho." Então o soltou. Vernon tropeçou degraus abaixo, resmungando ameaças. "Vocês vão se arrepender." Os dois. Montou a cavalo e sumiu em meio à poeira como um aviso. Mas o estrago já estava feito.
Naquela noite eu não consegui dormir. O calor que encontrei começou a parecer um cobertor que podia ser arrancado a qualquer momento. Escrevi furiosamente no meu caderno, página após página de memórias, da primeira vez que Vernon me bateu, de como papai ria quando eu chorava sem som, de como eu rezava para morrer só para escapar. Silas me encontrou sob a luz do lampião, encolhida nos degraus da varanda com os joelhos abraçados ao peito. Sentou ao meu lado, sem dizer nada por um longo tempo. Depois disse: "Você não precisa me contar, mas se quiser, estou aqui." Então eu assinei. Tudo. Cada gesto era uma cicatriz. Cada frase sem som, uma ferida. E quando terminei, ele estendeu a mão não para me segurar, mas para me mostrar que ela estava aberta. Me encostei nele não como vítima, mas como mulher escolhendo pela primeira vez que partes de si queria dividir. Ainda assim, algo dentro de mim se abriu em rachaduras. E o que jorrou foi um luto que eu nunca tinha deixado sair. Porque quando a vida inteira te dizem que você é nada, até a paz parece emprestada. E eu temia perdê-la. Fugi antes do nascer do sol. Deixei para trás minhas botas, meus livros, o pão pela metade na bancada. Deixei a cabana que Silas construiu, os canteiros que plantamos juntos, as promessas que nunca dissemos, mas que ambos sentíamos. Fugi porque tinha medo. Não de Silas, mas do que ele poderia perder se continuasse comigo. Vernon tinha envenenado o ar com algo que eu não conseguia limpar. Ele não deixaria aquilo em paz. E a lei sempre houve homens de voz alta e temperamento ruim. Bastava uma mentira. Uma história falsa dizendo que Silas me levou. E eu seria levada embora. Ou pior, ele seria. Então corri. Deixei um recado na porta com giz, só 4 palavras. Melhor assim. Me perdoe. Depois entrei na mata descalça, sem me importar com espinhos ou com o chão frio da manhã. O vento trazia o cheiro da primavera, mas meus ossos ainda eram inverno. Eu não sabia para onde ia. Só sabia que não podia ficar. Andei por horas, talvez mais. A fome veio primeiro. Depois, a dor nas pernas. Mas continuei andando, alimentada pelo medo, e por outra coisa também, vergonha. Encontrei uma trilha antiga que levava a um riacho. Segui achando que podia atravessar e seguir caminho. Mas a correnteza era mais forte do que parecia. Pisei errado, escorreguei numa pedra coberta de musgo e caí com força. Minha cabeça bateu numa rocha. Estrelas explodiram atrás dos olhos. Depois, escuridão. Quando acordei, era quase entardecer. E eu não estava sozinha. Um estranho me encontrou, um homem mais novo que Silas com mãos lisas e sorriso cruel. Disse que era caçador. Disse que eu tive sorte dele me ver. Mas eu conhecia aquele olhar. Já tinha visto antes. Em jogadores. Em homens que rondavam bordéis. Ele me ajudou a levantar, mas apertou meu braço com força demais. Quando tentei me soltar, ele disse: "Vamos lá. Você é bonita. Muda também? Isso é um prêmio raro." Eu o chutei. Forte. Ele cambaleou para trás, mas não o suficiente. Avançou, e eu usei o que tinha uma pedra afiada e molhada. Acertou a têmpora dele. E ele caiu. Corri de novo, agora sangrando, descalça e meio desacordada. Já não sabia onde estava. Eventualmente desabei sobre um colchão de agulhas de pinheiro, fraca demais até para chorar. O céu acima mudou de laranja para preto, e eu me perguntei se seria o último céu que veria. Então passos. Não pesados. Suaves. Cuidadosos. Apareceu uma mulher, mais velha do que eu, com longas tranças grisalhas e olhos como nuvens de tempestade. Usava um chale trançado e tinha uma calma que não combinava com o pânico dentro de mim. Ela se ajoelhou ao meu lado e sinalizou: "Você está segura." Fiquei paralisada. Ela sinalizou de novo: "Eu conheço sua língua." Chorei. Não de dor, mas por reconhecimento. Ela me ajudou a levantar, me envolveu com o chale e me levou até um acampamento próximo, simples, aquecido, cheirando a sálvia e carne. Me deu sopa. Um lugar para descansar. Depois se sentou em frente a mim enquanto eu assinava minha história. Toda ela. Quando terminei, ela tocou minha bochecha e disse em voz alta: "O seu silêncio nunca foi um fardo. Foi sua língua materna." Fiquei com ela por 2 dias. Nesse tempo, ela me ensinou sinais novos. Mais antigos. Mais profundos. Chamava-se Lark, e disse que seu povo sempre falou com as mãos, e que era um mundo que precisava aprender a escutar melhor. Olhou nos meus olhos e disse: "Você não nasceu quebrada. Você nasceu diferente. E o diferente assusta homens fracos." No 3º dia, pedi ajuda para voltar. Ela sentiu. Mas só se for para voltar para ficar. Ali entendi. Eu não fugi de Silas por não confiar nele. Fugi porque ainda não confiava em mim mesma para ser amada. Mas eu queria tentar.
E tentar significava voltar para casa. Lark caminhou comigo até a beira do penhasco e apontou para a terra larga e plana que envolvia o rancho dos Bon lá embaixo. A casa parecia pequena à distância, com fumaça saindo da chaminé como um farol. Apertei o chale que ela me emprestou e olhei para o lar que eu tinha abandonado. Tem certeza? Ela perguntou. Assenti, as mãos tremendo. Ela me deu um último presente? Um saquinho com ervas para acalmar o medo. E uma verdade sussurrada. Você não foi salva, ela amei. Você sobreviveu. E isso tem poder. Então eu caminhei. Cada passo doía. Minhas costelas doíam da queda, os pés estavam em carne viva e o orgulho, só trapos. Mas o coração batia firme. Certo. Quando cheguei ao portão, parei. Não por medo, mas por reverência. Eu não estava voltando para implorar. Estava voltando para recomeçar. O sol estava baixo, cobrindo tudo de dourado. Pisei dentro do portão, sem saber se alguém tinha me visto. Mas antes que eu desse outro passo, a porta da frente se abriu com força e Silas correu até mim como uma tempestade ao contrário, olhos arregalados, sem fôlego. Parou a poucos passos, as mãos tremendo. Eu assinei, me desculpa. Ele balançou a cabeça, firme. Não, sussurrou. Eu nunca deveria ter deixado você partir sozinha. Dei um passo à frente. Ele estendeu a mão. Eu deixei. Então assinei. Tive medo que você fosse punido por minha causa. O maxilar dele se apertou. Você não é algo ruim que me aconteceu, ela. Você é a única coisa que fez sentido. Chorei, mas não de tristeza. Ele me puxou para perto devagar, com doçura, como quem toca um milagre com medo de quebrá-lo. E pela primeira vez deixei que ele segurasse tudo de mim, não só meu corpo. Minha história. Meu silêncio. Meu retorno. Ele me carregou para dentro, me sentou com cuidado, depois pegou debaixo da mesa meu velho caderno. Estava gasto agora, páginas dobradas, capa manchada. Eu li, disse baixinho. Tudo? Fiquei imóvel. Mas então ele acrescentou. E ainda te amo. Algo dentro de mim se abriu por completo. E em vez de sangrar, floresceu. Ele me contou o que aconteceu depois que fui embora. Procurou em cada riacho, cada cabana. Mandou cavaleiros. Cavou caminhos até cair da cela. A cidade sussurrou, claro. Diziam que eu fugi. Diziam que talvez ele tivesse feito algo errado. Mas ele não ligou. Eu estava pronto para queimar o mundo inteiro só para te encontrar. Toquei o rosto dele e assinei. Eu escolho você. Não porque preciso, mas porque quero. Ele beijou minhas palmas. Depois trouxe uma caixa de uma gaveta pequena de madeira amarrada com barbante. Dentro, um anel de prata. Simples. Honesto. Eu estava esperando o dia certo, ele disse. Mas talvez hoje seja o dia de parar de esperar. Assenti. Ainda não nos casaríamos, não oficialmente. Não até eu me sentir inteira na própria pele. Mas a promessa estava ali, gravada no silêncio entre nós. Mais tarde naquela semana, voltei ao campo das flores silvestres e enterrei uma pedra do acampamento de Lark ali, como quem planta uma memória. E quando as macieiras floresceram por completo naquela primavera, escrevi meu nome na terra aos pés de uma delas. Não ela Meiolowai, a muda. Apenas ela. Inteira. Ouvida. Em casa. Naquela primavera acordei todos os dias com algo que nunca tinha sentido antes. Propósito. Não sobrevivência. Não medo. Mas algo mais firme. Como raízes. O ar parecia mais quente, o céu mais largo. Meus pés ainda tinham cicatrizes, mas agora eram minhas. Conquistadas. Prova de que eu podia ir e voltar, e ainda assim estar inteira. Silas não me tratou diferente depois que voltei. Ainda me trazia café em silêncio. Ainda afastava meu cabelo da bochecha com a mesma ternura contida, como se temesse que eu desaparecesse se piscasse por muito tempo. Mas agora eu o encarava. Agora eu sorria primeiro. Voltei a andar pela cidade, primeiro com Silas ao lado, depois sozinha. Os olhares ainda vinham, mas eu não desviava mais os olhos. Eu os encontrava. Sustentava. Deixava que pensassem. Na mercearia assinava meus pedidos com firmeza. A esposa do lojista, uma mulher arredondada com uma trança longa nas costas, me chamou de lado depois da terceira visita. A filha da minha irmã ficou muda, ela sussurrou. Os médicos dizem que é da cabeça fraca, mas eu acho que é só medo. Ela me olhou, olhos suaves. Você ensinaria a ela? Eu não disse nada. Apenas assenti. Naquela tarde, a menina veio. Chamava-se Maribeth, 10 anos. Olhos grandes, ombros tímidos. Não olhou nos meus de início. Mas vi algo nela, algo cru e trêmulo, como um pássaro sem saber se as asas aguentam voar. Peguei uma lousa, desenhei o alfabeto, mostrei meu nome, depois o dela. Ela sorriu, só um pouco,
Na semana seguinte vieram mais 2 crianças. Ao fim do mês, eu ensinava 2 vezes por semana, sob o carvalho atrás da cabana. Não tinha certificado, nem título, só minha história. E de algum jeito, isso bastava. Silas construiu bancos com madeira sobressalente. Pintou uma placa, Escola da Senhorita Ela, para os de coração silencioso. Ele a pendurou com cuidado, martelando os pregos devagar, como se cada um selasse algo sagrado. À noite, eu escrevia planos de aula no meu diário. Desenhava figuras. Praticava minhas próprias palavras, movendo os lábios em silêncio enquanto as lia de novo e de novo. Eu ainda não tinha voz, mas agora tinha linguagem. E isso era mais poderoso do que eu jamais imaginei. Um dia, caminhei até o campo de flores silvestres e fiquei lá sozinha, vendo as pétalas dançarem como risos ao vento. Silas me encontrou ali. Não disse nada. Apenas colocou uma mão no meu ombro e sinalizou. Você trouxe a vida de volta para este lugar. Olhei em volta. E vi que era verdade. As macieiras estavam carregadas de flor. A horta brotava em fileiras verdes. Os peões do rancho agora tiravam o chapéu para mim, não com pena, mas com respeito. Até o vento parecia mais suave. E então, naquele domingo, fiquei diante da pequena capela da cidade. Lousa nas mãos, Maribeth ao meu lado, e ensinei toda a congregação a dizer esperança com os dedos. O pastor chorou. E quando orou, usou as mãos também. Naquela noite, enquanto Silas e eu sentávamos na varanda sob o céu aberto, escrevi uma última frase no caderno que ele me deu meses atrás. Talvez eu nunca fale com a boca, mas aprendi a falar com cada parte de quem eu sou. Ele pegou o caderno, o pressionou contra o peito e disse: E cada parte de você fala beleza. Depois acrescentou, olhos brilhando. Um dia, se tivermos uma filha, espero que ela tenha sua força. Sorri. Então assinei. Só se ela também tiver o seu silêncio. Porque do silêncio dele eu encontrei a minha voz. E não demorou até que parassem de me chamar de a menina muda. Agora me chamavam de senhorita Ela. Ou aquela que ensina sem falar. As crianças corriam até mim no mercado, fazendo sinais desajeitados com sorrisos enormes. Velhos tiravam o chapéu. Até o xerife, antes de olhos frios e desconfiados, agora me cumprimentava com um leve toque de vergonha nos olhos. Eu nunca pedi respeito. Só pedi para ser vista. Mas quando finalmente fiquei parada o bastante para criar raízes, as pessoas começaram a olhar de novo. E dessa vez, enxergaram algo inteiro. O rancho também mudou. Silas contratou mais 2 trabalhadores, um deles um garoto que havia perdido a audição por febre escarlate. Ensinei-lhe os sinais e ele me ensinou a trançar corda mais firme que qualquer homem que conheci. Tínhamos um ritmo, todos nós. Afazeres pela manhã, risadas ao meio-dia, lições ao entardecer. As noites eram silenciosas, quentes, cheias do cheiro de ensopado e do render das cadeiras na varanda enquanto víamos as estrelas piscarem no céu. Mas a maior mudança chegou em silêncio. Numa tarde, eu estava na cozinha com Silas observando o pão crescer no forno. Sentia-me diferente. Desequilibrada, mas de um jeito bom. Coloquei a mão sobre a barriga e olhei para ele. Ele percebeu na hora. O que foi? Respirei fundo, com certeza, e assinei lentamente. Acho que estou esperando um filho. Ele me olhou por um longo tempo em silêncio e imóvel. Depois, deu um passo à frente e caiu de joelhos, com as mãos apoiadas na minha cintura. Então falou suave e firme. Obrigado. Não era só pela criança. Era pela confiança. Pela vida que eu tinha escolhido construir ao lado dele. Ainda não falamos sobre nomes. Era cedo demais. Mas a cada dia, ele deixava pequenas coisas ao lado da minha cama. Um cobertor tricotado por sua mãe, um cavalinho de madeira que havia esculpido na juventude, uma Bíblia com uma fita de seda entre as páginas. E eu comecei a escrever cartas para o filho dentro de mim, pequenos bilhetes dobrados e guardados num pote, para o dia em que ele ou ela perguntasse de onde veio. Você foi feito do silêncio, mas não da tristeza. Você nasceu da quietude, mas nunca do abandono. Sua mãe andou pelo fogo e saiu com o amor nos calcanhares. Cada bilhete um fio na colcha que eu costurava com coração. Naquela primavera, organizei o primeiro domingo do silêncio na praça da cidade. Ensinamos a todos um hino em sinais, sem vozes, sem instrumentos. Apenas mãos subindo e descendo como aves em voo. Quando terminamos, toda a cidade ficou em reverente silêncio. E então uma criança aplaudiu. Depois outra. Depois todas. Foi mais alto que qualquer sermão. Depois o pastor segurou minhas mãos e disse: Você não apenas nos ensinou a falar, você nos ensinou a escutar. Naquela noite, sentei na varanda com as mãos pousadas sobre a vida crescendo em mim, e sussurrei, não em voz alta,
mas no espaço entre meu coração e as estrelas. É isso que eu sou agora. Não a menina que foi vendida, nem a que fugiu, nem a muda, mas ela bom. Professora, mãe, amada, inteira. O silêncio já te ensinou algo que palavras não conseguiram? Eu adoraria saber. Já era quase tempo de colheita quando o passado bateu a porta uma última vez. Eu estava na horta colhendo cenouras com Maribeth e outras crianças quando ouvi o som dos cascos. Lento, pesado, ameaçador. Vernon. Dessa vez, voltou com um delegado do condado vizinho, um homem que não me conhecia nem a Silas nem a verdade. Vieram direto para o pátio da frente, cheios de autoridade. Levantei devagar, poeira no avental, a mão repousando sobre a curva da barriga. Silas veio do celeiro, ainda com o ancinho na mão. Olhou para Vernon como trovão olhando para a terra seca, pronto para cair. O delegado deu um passo à frente. Senhora, esse homem diz que você foi levada contra a vontade. Diz que foi vendida de forma ilegal. Assinei, firme e rápido. Ele está mentindo. O delegado franziu a testa. A senhorita pode falar com clareza? Silas veio para o meu lado. Ela está falando. Você é que não aprendeu a escutar. Vernon zombou. Ela não pode testemunhar. É muda como pedra, sempre foi. Dei um passo à frente, ombros retos. Maribeth me entregou a lousa. Escrevi com letras rápidas e firmes. Nasci livre. Fui vendida como mula. Nunca me perguntaram. Nunca me quiseram. Mas aqui é meu lugar. Eu escolhi esta vida. Não irei embora. O delegado leu em voz alta, e sua voz foi amolecendo a cada linha. Olhou para Vernon, depois para mim. Tem alguém que comprove isso? Assenti. A cidade sim. As crianças sim. Até o pastor, que agora orava com as mãos. O delegado me observou por mais um momento. Depois se virou para Vernon. Está perdendo meu tempo, senhor? Vernon espumou o rosto vermelho. Ela é minha irmã. O delegado deu de ombros. Ela é mulher feita. Não está presa. Nem ferida. Pelo que vejo, é a única aqui dizendo a verdade. A mão de Vernon foi ao casaco. E por um segundo, o ar parou. Mas Silas foi mais rápido. Largou o ancinho. Sacou o revólver. Manteve firme. Não faça isso, disse baixo. Se você levantar a mão para ela, eu levanto mais que poeira. Vernon congelou. Depois virou as costas, xingou o céu e cavalgou para longe, cuspindo ódio na poeira. O delegado ficou mais um momento. Depois tirou o chapéu para mim. Desculpe pelo transtorno, senhorita Bom. Assenti. E ele se foi. Quando tudo terminou, sentei na varanda com Maribeth deitada ao meu lado. Silas trouxe 2 canecas de cidra, uma quente, uma fria. Me entregou a quente. Não dissemos nada por um tempo. Depois assinei. Obrigada por se levantar. Ele sorriu. Foi você quem se levantou. E ele estava certo. Pela primeira vez na vida, eu não fugi. Encarei o homem que um dia me fez sentir menos que nada. E não me encolhi. Naquela noite, as crianças cantaram um hino do lado de fora da minha janela, um que eu tinha ensinado só com as mãos. As risadas subiram até as estrelas. E lá dentro, Silas e eu descansamos. Sem medo nos ossos. Sem sombras à porta. Só paz. Lutada. Merecida. Nossa, hoje eu caminho mais devagar. Não porque estou fraca, mas porque não tenho mais motivo para correr. O mundo antes parecia um lugar que me deixaria para trás se eu não o perseguisse. Agora, ele me espera. O campo de flores silvestres está mais alto do que nunca neste verão. Se estende além do bosque de cedros, em todas as cores que Deus já sonhou. Algumas manhãs, sento ali com minha filha, nossa filha, Esperança, vendo as abelhas passarem de flor em flor. Ela tem os olhos de Silas e meu silêncio. Quando nasceu, a parteira chorou antes de mim. Eu estava atonita demais, cheia demais de admiração. Hope não chorou. Piscou. Estendeu a mão. Apertou meu dedo mindinho com toda a força, como quem segura uma promessa. Ela tem 2 anos agora. Agiu cheia de perguntas, em palavras e em sinais. Assina mamãe e segura sem pensar. Beija o rosto do pai todas as noites antes de dormir. Às vezes me pergunto se ela entenderá um dia quanto tempo esperei por ela, quanto tempo tive medo de nunca ser o abrigo de ninguém. Ela está crescendo em um solo amaciado por lágrimas e enriquecido por perdão. Ela nunca sentirá a dor de ser chamada de menos. Não se eu puder impedir. A escola também cresceu. Agora nos reunimos no antigo depósito de grãos, as paredes pintadas de amarelo vivo, a luz do sol entrando pelas janelas recortadas à mão. Ensino 10 crianças por semana, todas diferentes, todas lindas à sua maneira. Maribeth agora me ajuda. Está mais velha, mais forte. Fala com voz suave, mas sinaliza com firmeza. Às vezes a vejo ereta,
observando o vento como se ele pudesse levá-la para algum lugar bom. E Silas? Fala mais do que antes. Ainda calmo, mas certo. Todas as manhãs, pergunta o que eu preciso. Todas as noites, me diz 3 coisas pelas quais é grato. Às vezes canta baixinho, desafinado, mas só pra mim. Nos casamos sob a mesma macieira que floresceu naquela primeira primavera. O pastor perguntou se eu queria os votos lidos em voz alta ou escritos. Sorri e os assinei com as mãos. Prometo nunca mais me esconder. Prometo escutar com amor. Prometo escolher esta vida todos os dias, aconteça o que acontecer, silêncio ou tempestade. Silas assinou os dele de volta, palavra por palavra. Ninguém disse nada, mas ninguém precisou dizer. Essa era a beleza da nossa história. Ela nunca foi construída no barulho. Foi construída no silêncio, na coragem, no amor tão quieto que ecoava. Agora nos momentos de calma. Quando o entardecer pinta de ouro o corrimão da varanda. Quando o riso de Hope vem do celeiro. Quando Silas segura minha mão sem precisar falar. Eu sei. Eu nunca estive quebrada. Nunca fui menos. Só estava esperando o coração certo me ouvir. Alguns acham que força é barulho. Que vem com grito, com pisada forte, com exigência de lugar à mesa. Mas eu aprendi diferente. Minha força vivia no silêncio. No jeito como continuei mesmo sem aplauso. No jeito como permaneci quando o mundo me mandava correr. No jeito como amei com doçura e firmeza, mesmo depois que a vida tentou me ensinar o contrário. Silas não me salvou. Ele me enxergou. E isso é um tipo de salvação por si só. E eu não me curei ao me tornar outra. Me curei ao voltar a ser quem eu era antes que o mundo me ensinasse a ter vergonha. Agora, quando sento sob as estrelas e seguro a mão da minha filha, lembro da menina que fui. Aquela que ficou em pé num leilão, com poeira na garganta e medo no ventre. Ela nunca sonhou com amor. Ela só queria paz. E conseguiu os dois. Se você está ouvindo agora e se sente invisível, se sente que foi passado adiante, mal interpretado ou rotulado como algo que você não é, quero que saiba, você não está quebrado. Você está em transformação. Seu silêncio talvez só esteja esperando o momento certo para falar. E quando falar, vai ser grandioso.